Nesta semana, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, conheceu as dependências da TVT e da Rádio Brasil Atual. O Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, tem mais de 2.600 pontos de atendimento espalhados pelo país e está implantando uma agência de financiamento orientada para pequenas empresas. O Revista Brasil TVT tem a honra de conversar agora com Décio Lima, que é o presidente nacional do Sebrae, advogado, ex-deputado federal, que foi prefeito de Blumenau da cidade de Santa Catarina por 2 mandatos. Décio Lima, prazer te receber no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Um prazer enorme poder estar com você, com a sua grande audiência e principalmente aqui na TVT, dos quais eu tenho acompanhado historicamente este importante canal que nos permite sempre o debate democrático e a representatividade dos interesses difusos do nosso povo, principalmente da classe trabalhadora. Aliás, Cosmo, quero dizer para você que na presidência do Sebrae posso aqui afirmar que vocês são pertencentes a nós, né? Porque aqui há um espírito sempre empreendedor dos pequenos que disputam a natural voracidade de um processo econômico feito para a acumulação da riqueza. A TVT é uma expressão também de resiliência na comunicação brasileira, particularmente aqui em São Paulo, e que nos permite ter esse espaço tão importante para a gente debater assuntos de interesse, sobretudo, da grande maioria do povo brasileiro, dos quais pertencemos. Perfeito, então. Vamos falar então da importância do Sebrae, esse trabalho que vem sendo desenvolvido. A gestão à frente dele, o senhor assumiu agora, em meados de abril, maio, tem um papel muito importante pela frente. Queria lhe ouvir sobre os desafios, né, que está à frente desse importante serviço de apoio à pequena e microempresa no Brasil. Bom, o Sebrae hoje, ele na verdade representa um público que responde por 99% das pessoas jurídicas no Brasil, que são os MEIs e os micros e pequenos empreendedores, que na sua grande maioria são aqueles que acordam de manhã e se encorajam para poder alcançar uma forma de renda e de sobrevivência dentro de um modelo que, infelizmente, é muito excludente, que é o modelo capitalista que foi feito e tem a sua crueldade de não ter um olhar humanista para a sociedade, mas tem apenas um mecanismo que importa, que é a acumulação da riqueza, da renda dos poderosos e dos grandes. Mas, ao mesmo tempo, Cosmo, nós somos hoje 55% da empregabilidade brasileira. Os empregos hoje consolidados formalmente no nosso país são egressos de 15 milhões de MEI e de outros quase 8 milhões de micro e pequenas empresas que estão no sistema do Simples, que estabeleceu um marco regulatório protecionista desse importante setor da economia brasileira, que eu quero aqui, inclusive, destacar a importante figura que foi no contexto da construção deste marco regulatório e da história do Sebrae, que comemorou agora recentemente os seus 51 anos, de Paulo Camoto, que foi uma expressão muito importante para estabelecer um processo protetivo para os micros e pequenos empreendedores. E, ao mesmo tempo, são apenas 30% do PIB, ou seja, são aqueles que nunca desistiram, aqueles que sempre tiveram na resiliência, eu diria assim, do poder econômico, ou seja, que vergam, mas não quebram, e que o Sebrae se transformou nessa sua curta existência, se comparado à história do nosso país, de apenas 51 anos, como a porta do sonho e da esperança de milhões de brasileiros. Por isso que o Sebrae, Cosmo, é, na verdade, hoje, a 6ª marca de maior credibilidade das instituições brasileiras e do mercado brasileiro. Porque ele não é apenas uma porta de sonho, ele é realizador de sonhos de milhões de brasileiros para que eles possam, na sua criatividade econômica,
eles poderem ter um bom ambiente de negócio, eles poderem ter uma gestão empresarial e eles possam também ter escala, ou seja, crescimento seguro daquela produção econômica que eles desenvolvem nos mais variados aspectos da economia brasileira. E por falar em sonho, pegando esse gancho que você trouxe para a gente agora, Décio, vamos falar do papel da importância do Sebrae no que diz respeito à inclusão social das pessoas, desses pequenos e micros empreendedores, porque tem um papel muito importante quando a gente fala de inclusão social. De que inclusão social a gente está falando? Olha, está falando da primeira e mais importante, que é a renda das pessoas, que é fazer com que as pessoas possam ter um processo de produção, de produtividade, muito decorrente do ambiente local, porque o Brasil é um país continental e um país que tem uma diversidade como ninguém tem no mundo do ponto de vista dos seus indutores de desenvolvimento econômico. Ou seja, na Amazonas nós temos um retrato, no Nordeste um outro retrato, no Sudoeste, no Sul, são aspectos regionais aonde a economia ela é produzida, na sua grande maioria, pela criatividade econômica e local, aonde geram empregos, aonde geram rendas e aonde aquece essa pujança extraordinária que é a economia brasileira. Que, aliás, Cosmo, vivemos num extraordinário momento que não esperávamos a partir da posse do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. O Brasil já, no primeiro trimestre, ranqueia do quarto crescimento do PIB no mundo e também o Brasil consolida vários aspectos hoje da economia que mostram claramente de que aquela máxima que o presidente Lula trouxe de colocar o povo no orçamento, ela é uma máxima extraordinariamente universal para todo o aquecimento econômico. Nesse momento que eu estou aqui dialogando com você, diante da sua audiência, o Brasil já contabiliza a maior safra da sua história. Nós vamos ter um estoque hoje produzido pela agricultura familiar, pelas cooperativas, pelo agronegócio, aonde 15% da nossa produção já esse ano deverá ser estocada. Enquanto nós estamos dialogando, aqui nesse momento o Brasil passa a ter o maior superávit da balança comercial brasileira desde quando Cabral aqui chegou. Ou seja, os fortes lampejos da economia que nós estamos vivendo revelam também a importância dos micros e dos pequenos empreendedores e do Sebrae para a vida do povo brasileiro. Nós estamos já contabilizando 1.200.000 novos postos de trabalho, de janeiro para cá. E desse contingente, 79% são originários dos micros e dos pequenos empreendedores. Nós também estamos vivendo aumento da renda e processos de inclusão, com uma conta que ultrapassa 3 milhões de brasileiros que neste período já deixaram de passar fome, ou seja, passaram a ter um processo de inclusão com a sua renda. Essa é a importância do Sebrae, como uma instituição parceira dos processos produtivos dos pequenos, de defesa, e também para que nós possamos ter uma clareza de que são os pequenos, aqueles que acordam de manhã, que não desistem, que fazem a grande solidez da economia brasileira. E também aqui eu poderia dizer um momento muito especial, Cosmo, onde o presidente Lula anunciou a criação do Ministério da Micro e da Pequena Empresa, que pela primeira vez nós vamos ter uma proteção efetiva deste setor para que ele possa sobreviver diante da crueldade natural do mercado econômico, financeiro e do processo globalizado da economia. Então são momentos ricos, viu? Ainda com muito entusiasmo, Cláudio, vou dizer aqui para os seus telespectadores, o Brasil nesse momento preside o Mercosul. O presidente do Mercosul
chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil também, nesse momento, caminha para presidir o G20 e cria, com isso, o Sul Global numa nova ordem econômica para que nós possamos defender os países em desenvolvimento e protegê-los contra a natural voracidade do mercado global econômico, dos grandes monopólios e dos países que acumulam riqueza numa expressão muito maior do que a grande maioria dos países planetários. Quando prefeito de Blumenau, você desenvolveu várias ações em prol aí do crescimento deste setor. Assume agora o Sebrae, que tem um papel importante. A gente está falando de uma cidade de médio porte para grande de Santa Catarina e leva essa experiência agora para o Sebrae. Queria te ouvir como que você pretende trabalhar, experiências que deram certos em Blumenau, implementar em nível nacional, que você pode falar para a gente. Olha, Cosmo, eu sou de um estado que tem algumas marcas significativas. Na época que eu fui prefeito, a grande novidade que foi construída para esse setor foi o BlueSol, foi um banco de microcrédito que hoje é um exemplo para o Brasil e para Santa Catarina no alcance do que ele produziu e também no sentido de encorajar os setores, principalmente das cooperativas de crédito, para que a gente pudesse ter também uma disputa no mercado financeiro com uma condição de favorecer a indução do desenvolvimento econômico dos pequenos com um valor diferenciado para que ele não se submetesse a este campo que é extremamente cruel, que é o sistema financeiro, que não perdoa ninguém, que prefere às vezes quebrar um pequeno empreendedor do que poder prestar uma política de financiamento nos valores humanistas, solidário e com uma visão principalmente de economia do país e de soberania nacional. Uma experiência muito rica. Eu sou de um estado que é marcado pela agricultura familiar, das pequenas propriedades e da indução do desenvolvimento econômico dos pequenos. Inclusive, nesse aspecto, Santa Catarina vive um momento muito especial, que é o processo de inovação, da criação de startups, da inteligência artificial, que, sem dúvida nenhuma, protagoniza também esta revolução que não tem mais volta, que é uma revolução da economia, da vida e do capitalismo com os processos da presença da tecnologia, do mundo digital e da inteligência artificial. Então, eu acredito que essa experiência também soma-se ao contexto de poder estar produzindo o protagonismo desse setor tão importante que é o Sebrae para o povo brasileiro. Mas sem qualquer aqui diferença, a rica experiência que o Sebrae tem no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, em todos os lugares, ela é extraordinária do ponto de vista exemplar, de que é possível a gente ter uma condição muito mais ampla, mais segura para aqueles que empreendem, aqueles que fazem da sua inteligência, da sua expertise, do seu conhecimento, a possibilidade de ter uma renda e de empreender. Aliás, Cosmo, quero dizer para você que hoje 60% do povo brasileiro ele quer ser empreendedor, não quer mais o emprego formal, ele quer dirigir o seu próprio negócio. E isso também revela uma verdadeira mudança nos aspectos da economia do nosso país, que vai passar a se pulverizar. Quando a gente fala do micro, do pequeno empreendedor, nós estamos falando em distribuição de riqueza. Nós estamos falando que as pessoas podem produzir no alcance da sua inteligência o seu próprio negócio. Nós estamos falando de um novo momento, inclusive, do processo do capitalismo, que não tem mais como se imaginar no mundo a sustentabilidade, que é garantir os aspectos de uma economia saudável, o da inovação e os processos da inclusão social, que é a maior perversidade hoje junto com a agressão ao meio ambiente que nós estamos vivendo no mundo. Enquanto nós estamos assistindo
cenários que imaginávamos já ter ficado para trás na história da humanidade, como guerras, enquanto nós estamos vendo conflitos que são injustificáveis, a riqueza está acumulando na mão de poucos. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui observando, como se fosse banalizar o mal, 750 milhões de seres humanos que acordam de manhã e não sabem se vão ter um prato de comida. Por isso, a lógica do presidente Lula de garantir 3 pratos de comida lá no seu primeiro governo, ela foi fundamental para que o Brasil pudesse despertar que é possível fazermos um país para todo o povo brasileiro, sem fome, sem exclusão e sem miséria. Décio, no governo anterior, esse que acabou no final do ano passado, muita informação falsa para o micro e pequeno empreendedor foram divulgadas, massificadas ao longo de 4 anos da gestão do governo federal passado. Queria te ouvir agora no sentido de que recado você, à frente do Sebrae agora, pode passar para esse microempreendedor, esse microempresário, acima de tudo, do que você trouxe aqui, da pasta criada pelo presidente Lula, do governo, deste governo atual, que vai cuidar especificamente desta área tão importante para o desenvolvimento do país. Que recado você daria para esse micro e pequeno empreendedor? Olha, acreditar no momento que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil vive um momento extraordinário de superação. O modelo anterior não foi só de um governo que negou a ciência, negou a saúde, não foi só um governo que produziu valores que não têm nada a ver com a alma do povo brasileiro, do ódio, de imaginar que esse país tem que ser produzido por instrumentos que não fazem parte da nossa cultura e da nossa vida. Nós somos um povo humanitário, um povo que tem uma formação de inclusão, de solidariedade. Os números já dizem tudo. Para aqueles que ainda não acreditem, observem os números que o Brasil está vivendo e que eu acabei de declarar aqui. O Brasil, nos últimos 4 anos, além de ter sido palco de um verdadeiro genocídio, ele foi instrumento para poderosos acumularem riqueza, para pilharem o patrimônio público, como o sistema elétrico, que sem nenhuma razão privatizaram. Aliás, Cosmo, nem os Estados Unidos privatiza o setor elétrico. Entrega sua matriz energética. Ele é estratégico para a vida de todo mundo. Então, eu quero que, nesse momento, você faça a reflexão, né, dos caminhos que a gente está tomando na condução do país e nessa rica possibilidade histórica que o Brasil vive. Sabe por quê? Porque o Brasil lidera aspectos hoje da economia que é globalizada. A liderança do presidente Lula não é só do Brasil, é da América Latina. Não é só da América Latina, é do mundo. E não é só dele, é nossa, é do povo brasileiro. O Lula nos pertence. E por isso nós temos também hoje uma grande possibilidade no processo da economia global. Só o Brasil tem Amazonas, que precisa ser preservada, porque senão a vida não tem mais futuro no mundo, no planeta. Só o Brasil tem um povo tão criativo e extraordinário como somos nós, em todos os cantinhos, sobrevivendo às intempéries da economia, às agressões do mercado, os processos de exclusão, e aqui estamos, com números que mostram inclusão, empregabilidade, melhor distribuição de renda, que mostram compromissos da volta de vários programas que foram destruídos nos últimos 4 anos, como Minha Casa Minha Vida, o próprio Bolsa Família, como aspectos do ProUni, de abrir as escolas para todos, de garantir uma saúde pública protetiva para todos, de garantir, enfim, minimamente um Estado social que possa principalmente cuidar daquilo que é a sua finalidade, que é o lado mais frágil da vida e dos acontecimentos da existência do povo brasileiro. Perfeito. Décio, uma honra imensa te receber aqui no Revista Brasil TVT. Espero que tenha gostado. Enfim, falar contigo outras oportunidades, porque você trouxe aqui pontos esclarecedores e desejar sucesso à frente aí do Sebrae Nacional. Olha, quero agradecer muito a TVT, agradecer esse espaço. Para mim,
poder aqui, com entusiasmo, falar um pouco do nosso país e dos desafios que são gigantes que nós temos, Cosmo, pela frente. Né? Nesse setor que eu represento, nós temos 19 milhões de brasileiros que ainda estão na informalidade, né? Que estão aqui nas ruas, tentando sobreviver, construindo a sua própria renda, que nós temos que trazer para um mundo que possa lhe dar cidadania. E esse mundo começa com a sua formalização, para garantir a sua aposentadoria de futuro, uma vida melhor e garantir um país para todo o povo brasileiro. Então, parabéns à TVT, muito feliz de estar aqui com você, Cosmo, compartilhando esse momento. Perfeito. Décio, obrigado, abraço, viu? A gratidão é toda minha.